vamos iniciar a nossa aula de espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Então, olhando aqui para o nosso espectro eletromagnético, a ressonância magnética nuclear, ela vai ser analisada numa região de baixa frequência, que são das radiofrequências, que ela é capaz de promover apenas a transição do spin nuclear, não promove transição eletrônica nem transição vibracional. A ressonância magnética nuclear é uma ferramenta que tem alto poder para a determinação de uma estrutura orgânica e ela pode ser utilizada em conjunto com a espectroscopia no infravermelho para identificar as estruturas orgânicas. Então, enquanto a RMN identifica a estrutura de carbono e hidrogênio de um composto orgânico, o infravermelho ele vai atuar na identificação dos grupos funcionais. E a espectroscopia RMN, ela vai estudar os núcleos com número ímpar de prótons, ou nêutrons, que vão apresentar as propriedades magnéticas. Mas núcleos e isótopos com número de prótons e nêutrons pares não vão mostrar propriedades magnéticas. Então, por exemplo, o carbono 12, ele não apresenta propriedades magnéticas. Então, em um composto orgânico, geralmente se utiliza a espectroscopia de outros elementos e não do carbono 12. Então, falando um pouquinho do spin nuclear, O núcleo que tem um número ímpar ou um número de massa ímpar, ele vai apresentar o spin nuclear, E a carga de um núcleo de spin, ele vai gerar um campo magnético. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele apresenta dois spins nucleares, Que é o spin mais meio e o spin oposto, que é o menos meio, Então, eles têm sentidos opostos e momentos magnéticos em direções opostas. O spin nuclear, ele é afetado por um campo magnético. Então, o fenômeno de ressonância magnética nuclear, ele vai ocorrer quando os núcleos, que estão alinhados com o campo aplicado, eles vão, então, absorver energia, vão ser induzidos a absorver energia e vão modificar a orientação do spin em relação ao campo aplicado. Então, a diferença de energia entre os dois estados de spin vai depender da força do campo magnético. Então, por exemplo, se eu tenho um campo magnético menor, a diferença de energia entre os dois estados de spin, as duas orientações do spin, vai ser menor do que quando eu tenho um campo magnético maior. Dando exemplo, então, do RMN de hidrogênio. Se a gente for falar de toda a técnica de RMN, a gente vai ter um curso inteiro para falar sobre isso. Então, eu vou enfatizar nessa aula o RMN de hidrogênio. Nem todos os hidrogênios de uma molécula vai ter uma ressonância exatamente na mesma frequência. Então, isso vai ocorrer porque os elétrons que rodeiam o hidrogênio, eles vão fornecer uma blindagem em relação ao campo magnético externo. E os hidrogênios, eles vão diferenciar a sua blindagem em relação aos outros átomos que estão próximos dele. Então, os elétrons circundantes, eles vão criar um campo magnético que se opõe ao campo magnético aplicado. Então, quanto maior for a densidade eletrônica ao redor do núcleo, maior vai ser o campo induzido que vai se opor ao campo magnético que está sendo aplicado à molécula. E a força, então, do campo magnético que está sendo aplicado à molécula, ela vai ter que ser aumentada quando o hidrogênio é muito blindado, quando é muito protegido. Os hidrogênios na molécula, eles vão ser blindados, então, em diferentes intensidades. Por exemplo, nessa molécula aqui, esses hidrogênios aqui, eles estão mais blindados do que esse hidrogênio aqui, Porque esse hidrogênio, ele tem um oxigênio
que é muito eletronegativo, que vai haver então um deslocamento da nuvem eletrônica para mais próximo do oxigênio. Os hidrogênios mais blindados, eles vão absorver a energia em um campo magnético maior. E os hidrogênios menos blindados vão absorver energia em um campo magnético menor. Essa daqui é uma instrumentação de espectroscopia RMN. Então, a amostra fica aqui, né, onde se tem ímãs supercondutores que vão gerar o campo magnético, e tem também um gerador de radiofrequência, né, da energia que a amostra vai absorver. Então, após ocorrer, né, a absorção e a mudança de spin, vai ser então detectado a energia que foi absorvida pela molécula e vai ser gerado um espectro RMN. Então, sinais no RMN, o número de sinais vai indicar a quantidade de tipos de hidrogênio na amostra. Então, os hidrogênios que são mais blindados, os que são menos blindados. Então, dependendo do tipo de blindagem que o hidrogênio tiver, ele vai apresentar um sinal em uma frequência diferente. A intensidade dos sinais vai mostrar a quantidade de hidrogênios do mesmo tipo. Então, se eu tenho mais hidrogênios de um mesmo tipo, eu vou ter um sinal maior. Se eu tenho menos hidrogênios, eu vou ter um sinal menor. E a localização do sinal mostra como o núcleo de hidrogênio está protegido. Então, se ele está em menor frequência ou em maior frequência, isso vai depender da proteção do núcleo. Então, olha só, como já foi dito, né, os elétrons ao redor do núcleo vão afetar a intensidade do campo magnético que é sentido pelo núcleo. Então, o núcleo que está menos blindado, eles vão sentir um grande efeito do campo magnético, porque ele está menos protegido pelos elétrons. E eles vão entrar em ressonância numa alta frequência, numa frequência maior. O sinal, então, vai aparecer em uma frequência maior. Já os núcleos que estão mais blindados, existem mais elétrons em volta desse núcleo, né? Os prótons, então, vão sentir um menor efeito do campo magnético, porque ele está mais blindado, e eles vão entrar em ressonância numa frequência menor do que aqueles núcleos que estão menos blindados. Então, vai aparecer um sinal no espectro numa frequência menor. Existe um composto de referência, né? Então, um exemplo é o tetrametilsilano, ou TMS. Ele é um padrão que ele é adicionado na amostra, então ele é adicionado juntamente com a amostra, um padrão interno, que é utilizado na análise. Esse padrão ele é utilizado porque o grupo silício ele é menos eletronegativo do que o carbono. Então, subentende-se que o hidrogênio vai estar muito blindado por se ter um grupo que é menos eletronegativo que o carbono que está ligado aos hidrogênios. Então, os hidrogênios do grupo metila se encontram muito blindados. E esse padrão, então, ele é considerado um padrão máximo, né? Onde se considera um máximo de blindagem. Quando um outro composto ele é medido, a ressonância dos prótons ela é informada em termos de deslocamento, né, em frequência, em hertz, em relação aos prótons do composto de referência. Então, o composto de referência vai ser o meu sinal de frequência mais baixa. E os outros compostos vão ser medidos em relação a esse padrão, que é a minha frequência mais baixas. Então, deslocamento químico, né, vai ser uma medida da distância, também em hertz, em frequência, entre o sinal medido da amostra e o sinal de referência, né? Então, quanto maior essa distância, maior vai ser o deslocamento. Com isso, né, a presença de átomos mais eletronegativos, né, que vão desproteger o hidrogênio, vão dar valor de deslocamento maiores. Por quê? Se eu tenho aqui o meu padrão, né, com 0 de frequência,
e eu tenho um átomo pouco blindado, né, pouco protegido, a frequência de absorção dele vai aparecer aqui em um valor bem maior do que o valor dos átomos muito protegidos, né? Então, o deslocamento químico vai ser maior quando eu tenho átomos de hidrogênio muito desprotegidos. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um espectro no RMN, de um composto, né, e apresentam então sinais dos hidrogênios desse composto. Então, os hidrogênios equivalentes, né, que estão ligados ao mesmo carbono, eles vão apresentar o mesmo sinal, e os hidrogênios mais desprotegidos vão apresentar sinal com maior deslocamento. Então, esse carbono aqui da ponta, esses hidrogênios aqui do grupo metil da ponta, ele vai apresentar um sinal numa frequência menor do que esse daqui, que está mais desprotegido, né, devido aos grupos oxigênio aqui do lado, que apresenta sinal numa frequência um pouco maior. E também tem esse grupo aqui, que está mais desprotegido ainda devido ao oxigênio que está ligado diretamente a ele, que vai apresentar um sinal numa frequência maior ainda. Então, eu trouxe uma aplicação, né, que é a caracterização de acetato de celulose, obtida a partir do bagaço de cana-de-açúcar por RMN de hidrogênio. Então, o objetivo da análise é a determinação do grau de substituição do acetato de celulose, obtido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, por ressonância magnética. Então, aqui tem, né, um exemplo da celulose, né, e o grupo R vai ser, então, substituído por esse grupo aqui, o grupo acetila. E aí vai se determinar qual o grau de substituição desse grupo na celulose. Então, obteve-se um espectro no RMN, né? E aí se tem alguns sinais, né, de interesse, né? Então, alguns sinais aqui vão mostrar os grupos acetato, né, os hidrogênios do acetato, que aparecem aqui numa frequência menor, né, com deslocamento menor, e tem-se também os hidrogênios do grupo glicosídico. Para essa análise, né, como o interesse é saber o grau de substituição dos grupos acetato, fez-se então uma análise dos sinais de interesse, né, uma deconvolução, onde se pega os sinais que se tem interesse, retira sinais de impureza e analisa esses sinais com maior profundidade. Então, separa melhor esses sinais para não ter interferência, né? E pode calcular também o valor da área do sinal, porque esse valor da área ele vai ser proporcional à quantidade de prótons na amostra. Então, se quer saber quanto de grupos acetila foi inserido ali na celulose, consegue saber analisando os sinais desse grupo. Bom, essa então foi a nossa aula de espectroscopia de ressonância magnética nuclear e até a próxima aula.